Olá, gente. Eu sou a Sabrina Donati, formada em Direito e especialista em Direito da Mulher. Me responde aqui uma pergunta rápida. Você já ouviu falar do movimento Me Too? Mas você sabe qual foi o grande caso que impulsionou o Me Too? Ou então você já ouviu falar de Harvey Weinstein, um famoso produtor de filmes norte-americano, que é um dos fundadores de uma empresa super premiada, um grande bambambam de Hollywood? Aquele mesmo, que foi acusado de vários crimes sexuais. Eu já conhecia bastante sobre o que aconteceu, mas resolvi ler o livro que conta as histórias diretamente da fonte, das jornalistas que denunciaram tudo o que ele fez. Jodie e Megan. O livro é esse aqui, o Ela Disse. E para não ter dúvidas, eu ainda resolvi ver o filme. E depois de muita gente vir nos meus comentários me pedindo casos já julgados de assédio, vamos conversar sobre o caso Harvey Weinstein. Mas não me responsabilizo se você encontrar semelhanças com casos brasileiros, tá? Só que antes, tu vai te inscrever no canal, ativar o sininho para sempre receber notificação e vai compartilhar esse vídeo com o maior número de amigos. O livro Ela Disse, este aqui, conta os bastidores da reportagem que impulsionou o movimento Me Too. As jornalistas Jodie Cantor e Megan Tway investigaram as denúncias de assédio contra Harvey Weinstein, que era um grande produtor de Hollywood. O Harvey era famoso por ser premiado, mas também pelas festas que dava antes da cerimônia do Oscar. Inclusive, ele foi o que começou a fazer essas festas. E a primeira ficou muito famosa, pois teria conseguido o Oscar para Gwyneth Paltrow. Aquele que ela concorreu com a Fernanda Montenegro e pouco tempo atrás, o maior bafafá deu porque ela estava usando ele como peso de porta. Mas até o final você vai entender o motivo. Tudo começou, pois uma atriz resolveu escrever no seu Twitter sobre o que tinha passado com o produtor. A partir desse relato, as jornalistas começaram a fazer a pesquisa e investigação. Foram atrás de muitas atrizes, mas também descobriram que o problema era muito maior. Funcionárias da Miramax, a empresa do Harvey, também tinham sido assediadas. O que as primeiras atrizes que conversaram com elas contaram era que ele as chamava para uma reunião, normalmente em um quarto de hotel, e ali ele as assediava. Ele normalmente estava apenas de roupão e pedia massagens a elas. A maioria dessas atrizes eram novas, começando na carreira, e ele era um dos maiores produtores do ramo. Ele as deixava em uma posição que nenhum lado era positivo, pois ou elas se submetiam às exigências dele ou poderiam pagar o preço por isso, sofrendo as repercussões. Inclusive, várias delas sofreram por isso. Só que existe algo que acontece com homens como esse. O assédio se torna uma prática comum, inclusive até hoje muito normalizada, tanto que aqui no Brasil chamam de teste do sofá e acham ok, ficando feio só para as mulheres que teriam cedido as investidas e não aos homens que usaram do seu privilégio e poder para isso. E como eu disse, os homens que assediam vão usar sempre do seu poder para fazer mais vítimas. E foi o que o Einstein fez quando também assediava as funcionárias. Na verdade, ao que tudo indica, as primeiras a serem assediadas foram as funcionárias, pois estavam sempre ali tendo que lidar com as suas exigências, até que ele ampliou para as atrizes. As funcionárias são elas mais frágeis, né? Imagina, em quem vão acreditar? Numa funcionária com pouca idade ou em um cara rico e poderoso da indústria? Além disso, os Estados Unidos foi ampliando as suas leis sobre assédios no trabalho, pois não tinha na legislação assédio sexual como crime, a não ser que envolvesse estupro ou agressão, mas que era colocada como uma violação a leis federais de direitos civis. Então, quando funcionárias reclamavam, eram feitos diversos acordos que exigiam total confidencialidade. E era exatamente o que Harvey fazia, comprava o silêncio delas e assim poderia continuar fazendo o que fazia, já que nada de grave aconteceria a ele, pois elas ficavam devastadas e até precisavam trocar de profissão. É interessante quando a gente vai lendo o livro e vendo como era
para as mulheres aquele momento de trabalhar na Miramax. Uma delas fala: trabalhar na produtora tinha sido uma escola, uma aprovação, um privilégio e um trauma. E essa frase é importante porque muitas mulheres que são assediadas em seus locais de trabalho passam por isso. Elas estão ali por causa de um sonho, mas ao mesmo tempo eles se transformam em um pesadelo. Mas vamos pensar comigo. Mulheres e homens trabalhavam para o Einstein. Ele era sócio com o irmão na Miramax. Os acordos eram feitos com advogados e um financeiro tomando ciência. Mas todos esses homens envolvidos ficavam quietos. Nenhum que tinha poder suficiente dava um basta nas atitudes dele. Rotulavam como: ele é assim mesmo, isso acontece na indústria. E ele, o Harvey, chegou a contar uma história para tentar negar as denúncias de que teve relacionamento extraconjugal com algumas delas. Então, elas estariam mentindo para também conseguirem dinheiro, porque mulher gosta de dinheiro, né? E assim, o que o produtor fazia era sempre colocado por outros homens como coisa de homem. Ele é só mulherengo e adúltero. As mulheres eram só interesseiras e queriam ganhar algum dinheiro. E assim, durante anos, mulheres foram assediadas, tentavam uma denúncia, mas muitas tinham as palavras dele contra as delas e não tinham forças para continuar. Inclusive, quando essas mulheres faziam os acordos, eles pediam que elas entregassem todas as provas que poderiam ter. Então, quer dizer, quem estava envolvido na negociação sabia que algo tinha acontecido, mas mesmo assim se forçavam a acreditar que elas estavam mentindo e só queriam dinheiro. Esses acordos eram uma máfia de calar mulheres. Posso assim dizer, a indústria sabia e todos se calavam e ainda ganhavam dinheiro com isso. Só que as denúncias começaram a serem feitas com a investigação das jornalistas. E aí chega o momento de desqualificar a vítima e começar ataques. Se você já viu algum caso parecido por aí, também já viu como eles procedem. É meio que um modus operandi para tentar se defender. Muitos desses homens tentam encontrar advogadas mulheres para suas defesas, pois vai passar aquela impressão de que nem as mulheres acreditam nessas mulheres. E que elas, defendendo esses homens, elas também estão lutando pelas mulheres para combater as que mentem. E aí, o detalhe interessante. Não, elas não estão acreditando no homem para não deixarem que mulheres manchem a imagem das mulheres. Elas estão ali por dinheiro e fama. É simples. A advogada que o Harvey foi atrás, Lisa Bloom, era conhecida por ser filha de uma grande advogada feminista dos Estados Unidos. A própria Lisa já tinha advogado para mulheres em casos de assédios. Só que agora ela aconselhava o Harvey, pois ela tinha um projeto que queria lançar e Harvey faria isso para ela. Mas não se engane, ela era bem remunerada também, recebia de honorários $895 por hora. E por isso, ela também tinha todo um plano do que fazer para conseguir deixar o Einstein como um homem coitadinho e inocente, pois segundo ela, já tinha tido muitas clientes que eram mentirosas e perturbadas, como as mulheres que estavam o denunciando. Uma das jornalistas, a Megan, conseguiu um memorando que detalhava o passo a passo do que Lisa queria fazer para conseguir calar as mulheres ou atacá-las. Em um e-mail, ela fez uma lista com 6 opções de como agir. Para a atriz Rose McGowan, era ir atrás dela, ser amigável, pois ela era a mais perigosa, já que, diferente da maioria das mulheres assediadas, ela realmente o atacava, principalmente nas redes sociais. Então a ideia é fazer essa mulher calar a boca, porque tá queimando o filme dele. Então era conseguir um acordo e ver o que ela quer. Quer dirigir um filme? Já a segunda opção, muitas pessoas que estão aqui vão reconhecer, é revidar online, fazer ataques, ir atrás de artigos bem escritos na mídia. Eu vou ler o que foi escrito para que fique bem claro como esses ataques orquestrados acontecem. E muitas pessoas acabam por acreditar nisso e não na verdade. Abre aspas. Operações online para revidar ataques e expor o fato de que é uma mentirosa patológica.
Alguns artigos bem colocados na mídia desde já vão nos ajudar muito se as coisas estourarem para nós mais tarde. Podemos publicar uma matéria relatando que ela está ficando cada vez mais maluca, de modo que quando alguém pesquisar o nome dela no Google, é isso que vai aparecer e ela ficará desacreditada. Temos todos os fatos baseados em informações disponíveis publicamente. Direto eu recebo nos meus comentários, em alguns vídeos. Fulano já provou inocência. Já viu o vídeo do ciclano que mostra que elas estão mentindo? Eu não vou ver o vídeo do ciclano, porque eu sei o que ele faz e faz parte de coisas como essa. Eu preciso me basear no que é investigado e nas palavras das partes, mas onde essa parte é questionada, e não num vídeo que ele fala sozinho para uma câmera. Eu sei que nem sempre eu vou falar o que você quer escutar. Mas, como diz a Gabriela Prioli, menos emoção e mais razão. Mas vamos continuar. E mais alguns itens que a Lisa colocou no memorando. Carta de pedido para parar de falar dele, avisando que se continuar, vai processar. Isso, inclusive, é muito comum em qualquer dos lados. Mas quando a pessoa está contando algo que é pessoal dela, fica com mais cara de ameaça o calar a boca, né? Do que realmente pensando no seu direito e lhe colocando como vítima. É aquilo de o tiro sai pela culatra. O item 4 é ótimo, porque envolve o eu estou aprendendo. Mostrar arrependimento, só que ao mesmo tempo falando que tudo que aconteceu foi consensual entre os dois e que, inclusive, ele teria buscado a Lisa para aprender as novas nuances e entender que desequilíbrio de poder pode significar alguma coisa. Sabe o que é pior? Ela traz um exemplo de horror total. O caso do ator Charlie Sheen, que ele contaminou diversas mulheres porque ele é soro positivo, mas ele teve espaço pela sua posição para contar a sua versão e recebeu milhares de elogios e foi abraçado pela sociedade. E assim ele calou as mulheres que o estavam acusando. Vocês conseguem ter noção disso? O cara contaminou diversas mulheres. Isso é crime no Brasil. Mas ele passou por coitadinho. Porque ele contou a versão dele primeiro e com mais voz que as mulheres que o acusavam. Se isso não te revolta, eu não sei mais o que pode te revoltar. A opção 5 é aquela para tapar buraco, que seria criar uma fundação Weinstein focada em igualdade de gênero ou estabelecer padrões Weinstein, com intenção de aumentar o número de filmes produzidos ou escritos por mulheres. 1/3. Porque querer mais que isso já é demais, né? E é interessante que ela coloca algo que as atrizes de Hollywood reclamam muito. As falas entre mulheres em filmes, normalmente, são algo sobre um problema com homens. O homem tem que estar envolvido na fala de alguma forma. E então, ela coloca que também terá que ser revisto isso e que nos filmes tenham duas personagens mulheres com nomes e que a conversa delas não seja em torno de homem. E a opção 6 é controle positivo da reputação. Lembra que antes ela ia escrever artigos para acabar com a reputação das mulheres? Agora ela vai usar para que seja positivo para ele, pois o nome dele no Google estava o quê? Sujo. E ela sabia como fazer para criar uma muralha e só trazer matérias positivas sobre ele. E que é muito fácil, porque é só pagar bem que você consegue um tráfego muito bonitinho do seu nome. E por isso você não deve confiar apenas nas primeiras buscas do Google, ok? Ok. O que a gente consegue ver nesse caso? Cumplicidade entre homens e que eles conseguem ficar mais fortes quando ninguém os combate e ainda agregam mulheres para lutarem com eles. Quando você vai lendo mais e mais páginas do livro, você compreende que os homens que sabiam do que estava acontecendo pensavam em si e na reputação da empresa, que poderia atrapalhar a vida deles. O RH não se importava com o que acontecia a essas mulheres. E no lugar de tentar algo de melhoria, eles só davam alguns meios para que elas se protegessem dele. Era dito a elas que nunca o encontrassem sozinhas, ou então que elas saíssem da empresa, pois ele não iria mudar. Só que além disso, o Harvey não deixava barato as negativas,
pois os acordos faziam essas mulheres ficarem em silêncio e elas não conseguiam outros trabalhos, pois quando faziam entrevistas, ninguém entendia o motivo delas terem saído de uma empresa tão grande e tão boa. Além dele dizer que elas poderiam voltar quando quisessem, sabe? Daquele jeito. E lembram que eu falei da Gwyneth Paltrow? Então, ele também a assediou. Ela tinha 22 anos, mas tinha um namorado mais famoso e que conseguiu defendê-la. E assim, ela conseguiu continuar trabalhando com Weinstein. O produtor tinha chamado a atriz para um quarto de hotel. Acho que você já escutou uma história parecida aqui. E a pediu para fazer isso mesmo, massagem. Ele fazia esse pedido a todas. Quando você lê o livro, você não consegue acreditar, mas mulheres de lugares completamente diferentes e que nem se conheciam contavam exatamente a mesma ação dele. A Gwyneth negou e contou para o namorado. O namorado era o Brad Pitt e ele ameaçou o produtor caso tentasse algo novamente. O Harvey Weinstein chegou a fazer ameaças a ela, dizendo que isso poderia acabar com a carreira dela se mais alguém soubesse. Só que, como eu disse, ela continuou trabalhando para a produtora dele e com ele. Peltron ganhou um Oscar e que até hoje todo mundo questiona. E vamos falar a verdade, acho que ela também. Mas tem mais. A atriz nunca aceitou as investidas dele. Mas não foi o que ele contou para tantas outras atrizes novatas e que tentava convencer a aceitar os seus assédios. Ele perguntava a elas: você não quer ser como a Gwyneth e ter uma ótima carreira e ganhar um Oscar? Então, sempre insinuando que ela tinha feito isso com ele para estar onde está. A Gwyneth foi uma das atrizes que estava por trás das investigações, apoiando e indicando nomes e passando contatos para os jornalistas. E aí ela começou a descobrir que o nome dela era usado dessa forma para que ele conseguisse o que queria. Você consegue imaginar como ela ficou ao saber disso? Acho que usar esse Oscar como um peso de porta não é um problema, né? O movimento Me Too ganhou muita força, mas também teve suas tentativas de esvaziamento e chegou a ser visto como uma caça às bruxas, pois muitas pessoas quiseram surfar nessa onda tão triste e jornalistas acabaram por divulgar matérias rasas e sem qualquer comprovação, fazendo com que as reais denúncias perdessem a sua força. Algumas empresas, como ainda acontece em ondas, diziam que teriam tolerância zero, mas não diziam a quê. Aí vinham aquelas histórias de: será que agora não pode mais tocar na colega, não pode mais falar, e que agora os homens são vítimas das mulheres? Mas depois de tudo isso que eu falei, será que realmente os homens são vítimas das mulheres? Tem como isso acontecer na nossa sociedade? Foram mais de 80 mulheres que denunciaram as atitudes de Harvey Weinstein. Diversas delas não se conheciam. Ele foi condenado em 2020 a 23 anos de prisão por agressão sexual em Nova York. Em 2023, ele foi condenado a 16 anos por estupro a uma mulher em um quarto de hotel em Beverly Hills. Não por coincidência, em um quarto de hotel. Os outros casos que não resultaram em estupro e agressão física acabaram não conseguindo que ele fosse julgado criminalmente, pois fica apenas na parte civil, pois as leis ainda estão engatinhando por lá. Mas só saber que ele já está cumprindo uma parte do que fez, já ajuda muito. Só que precisamos nos concentrar em algumas atitudes dele, da sua equipe e do que veio após as denúncias, que é como tratar esses problemas. Um RH forte e independente é extremamente importante para a segurança dos funcionários e de toda a empresa. Quanto mais a empresa acredita que agir nesses casos e até ter um posicionamento público é ruim para a sua imagem, mais negativa será a visão para o público em geral, e isso pode demandar diversas perdas. As empresas precisam saber agir e não tentar esconder, porque não há problema em ter um caso, o problema é ter e nada ser feito. Deu para entender?
Mas junto a isso, é necessário um trabalho de informação e qualificação dos seus colaboradores, com palestras de especialistas, apoio dos recursos humanos e uma definição do que é considerado assédio, tanto moral quanto sexual, para que não seja usada a desculpa de que antes era assim e não tinha problema, ou eu não sabia que não podia fazer isso. Quanto mais clareza, melhor para todos os lados. Inclusive, quando existir promoção de funcionários de seus cargos, é necessária uma nova capacitação para que essa pessoa entenda que não é mais colega dos seus antigos colegas, mas está a um cargo acima. E a hierarquia faz com que algumas atitudes parem de soar como brincadeira, mas se transformem em assédio. E aí, o que você achou desse caso? Percebeu semelhança com alguns outros? Deixa nos comentários. Um beijo! E tchau, tchau.